Olá, começando a live número 11, Cássio Panucci, administrador de pastor evangélico na cidade de Assis, da Igreja do Senhor Jesus Cristo em Assis. Olá para você, shalom, um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Nós estamos aqui, conforme o nosso combinado, às quartas-feiras, entre 19 e 20 horas, antes da reunião que teremos com o Senhor Jesus e a igreja, às 20 horas. Nós estamos aqui, o Valdir Abreu está assistindo. Seja bem-vindo. Nós estamos aqui, meus queridos, para falar com vocês a respeito das conclusões que o Senhor tem nos dado a respeito do Apocalipse. Mais especificamente sobre um livro que ainda não saiu, ainda está sendo produzido, O Homem que Vai Subir. E eu gostaria de bater um papo com vocês sobre estas questões relevantes do Apocalipse. Esta semana, aqui na igreja, nós estamos estudando o tema Faze conforme as tuas forças, ou seja, faça como Davi, né? Quando ele não era rei, ele era só praticamente um menino, e ele enfrenta um grande desafio, e ele usa não a armadura de Saul, ele usa não aquilo que ele não possuía, ele usa aquilo que estava à sua mão, 5 pedrinhas, e com uma apenas ele consegue vencer aquele gigante. Então, o Senhor nos ungiu como ungiu a Davi. Quem é ungido? Quem é ungido é quem tem a presença do Espírito Santo de Deus. Se você nasceu de novo, recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você tem o Espírito Santo morando em você. É dessa unção que eu estou falando. Essa é a chamada pelo homem de Deus Benny Hinn, né, a unção do pecador, né, a unção que venceu o nosso pecado, a unção que quer dizer que o Espírito de Deus está morando dentro de nós. Ele mora dentro de todo aquele que nasceu de novo, dentro de todo cristão que nasceu de novo. E aí? Nós vamos ter outras unções também. Quando você é batizado no Espírito Santo, o Espírito de Deus vem sobre você, não é? E completa aquela unção, e a partir dali você tem uma unção sacerdotal, uma unção para ministrar, né? Uma unção que você ora e as coisas acontecem, você ora e as pessoas recebem Jesus como Senhor e Salvador, você ora e a vida das pessoas não é mais aquela, porque Deus age através dessa unção mais forte agora, maior, né? Unção quer dizer manifestação de Deus, manifestação do Espírito de Deus. Essa unção faz com que você tenha mais alcance nas suas orações. Mas existe ainda a unção real, a terceira unção, uma unção que é obtida por todo aquele que busca incessantemente cumprir a palavra, que busca estudar a palavra, orar sem cessar, que não sai dos pés do Senhor dizendo eu quero, eu preciso, me ajuda, manifesta na minha vida. E ele, lá em Atos 4, vocês vão ver essa unção, né? 4:29, eles estavam muito oprimidos, e Rose Joaquim, seja bem-vinda. Eles estavam muito oprimidos e eles pediram essa unção para Deus, uma unção para ter ousadia, para continuar pregando o Evangelho. E Deus deu, tremeu o lugar. Então, a unção, ela vai aumentando, né? Não a unção residente, a primeira lá para quando você aceita Jesus, mas a unção sacerdotal, até chegar na unção real, ela vai aumentando, né? Ela vai produzindo mais e mais resultados na sua vida. Davi, ele foi ungido rei, todo mundo lembra da história, 1 Samuel 17, ele é ungido rei, e logo aparecem alguns desafios, leões e ursos, e quando ele vai se apresentar para Saul, para enfrentar o Golias, ele fala, sempre, pode ver lá que está escrito lá, sempre que aparecia um leão
ou um urso, eu catava o bicho pela barba e matava ele, tirava a ovelha, o cordeiro da boca dele, o que sobrou pelo menos, e matava ele. Então ele começou a perceber que ele tinha unção. Talvez no começo, né, as pessoas, Rita Beto Yunis, sejam bem-vindos, Ivani Dias também. Quando você recebe a unção, logo no começo, você aceita Jesus numa reunião, numa igreja, num bar, num restaurante, numa reunião qualquer, você recebe Jesus no coração, parece que não aconteceu muita coisa, mas de repente, né, Deus te dá uns sinaizinhos. Fátima Ribeiro, Luiz Antônio, Fernandes Simões, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Essa unção começa a dar sinais, né? De repente uma coisa meio sobrenatural acontece, né? Você mata um leãozinho lá no seu serviço, né? Você aperta um urso, Osmar Pato, seja bem-vindo. Você mata um urso em alguma intervenção maligna e você fala, rapaz, eu acho que pegou um negócio em mim aqui, eu aceitei Jesus e Deus está agindo em mim. Outro sinal característico é o amor, né? Não se esqueça disso, né? Não, o mais evidente é que a pessoa começa a amar pessoas que ela não amava, ama até inimigos. Luciana Coutinho, seja bem-vinda. Então, com isso, a pessoa começa a usufruir dessa unção. Foi o que Davi fez. Ele logo percebeu e logo se apresentou para matar aquele Golias. O Golias era 3 vezes ele, em todos os sentidos. E mais velho, mais guerreiro, mais experiente. Mas ele não esperou se tornar um rei poderoso, ter um exército, né, ter todos os recursos à mão, ter tudo que sempre sonhou na vida, até falar com a Batseba, né? Ele não esperou não, ele do jeito que ele estava, pequenininho, sargentinho, sem a armadura de Saul, ele catou 5 pedrinhas, colocou na funda e com uma pedra resolveu o problema. Deu uma pedrada no gigante e matou o gigante. Então, eu quero que você pense nisso. Ninguém vence por acaso. O chamado do cristão é para ser vencedor. Leia lá Apocalipse 2 e 3. Todas as cartas para as 7 igrejas, simbolizando todos os tipos de igreja que pudesse existir, todos os modelos de cristianismo. A carta é dirigida à igreja, mas no final sempre fala dos vencedores. Sempre tem os vencedores. Você pode estar num modelo que usa pouco a Bíblia, né? Que usa meia Bíblia, né? Que usa 3/4 de Bíblia ou que usa 90% da Bíblia. Mesmo assim, você, Luiz Carlos de Souza e Marília Rocha, sejam bem-vindos. Mesmo assim, você é chamado a ser vencedor, né? Mas ninguém vence por acaso, ninguém vai ser vencedor no modelo da sua igreja. E vencer quer dizer vencer os erros da igreja, né? Muita gente quer acabar com a igreja, né? Minha igreja não presta, aquele pastor não presta. Não, a Bíblia não fala para você mudar de igreja, nem modelo de igreja, ela fala para você vencer. Ela fala para você entrar mais na Bíblia, né? Entrar mais na oração, orar por aquele pastor lá que você não respeita mais, né? E começar a vencer essa situação. E mesmo apesar dela, continuar firme com o Senhor, né? Então, meus queridos, o chamado é para nós sermos vencedores. Vencedor não acontece por acaso. Quando você lê lá em Mateus 24, do 39 ao 42, não vou ler para não ficar muito longo, você vai ver que tem 2 no campo, né? Tem 2 na cama, tem 2 numa situação, um sobe, o outro fica. Isso já significa que não vai subir todo mundo de uma vez, não é assim? Por que sobe um e o outro fica? Aquele que ficou não era o vencedor, aquele que ficou era o perdedor, né? É aquele que ficou na igreja enrolando, fazendo de conta, né? Assistindo os filminhos pornográficos ali, recebendo os nudes, né? No WhatsApp, né? Fazendo de conta que é crente, né? E esse daí ficou. Mas é assim? Claro que é assim.
Você pensou que só porque entrou na igreja, foi batizado, ora em línguas, ou até tem um dom, você está garantido? Não. Você tem as armas, você tem os talentos para você multiplicar. Se você não multiplicar, você fica. Mateus 25, leia lá, a parábola dos talentos. Então, olha a situação lá, tinham dois, um subiu, o outro ficou. E é assim que vai ser, de um momento para o outro, entre o quinto e o sexto selo. Nós estamos no quarto, né? Os 4 primeiros selos, eles acontecem juntos, né? Jesus abriu-os há 2000 anos atrás e eles estão acontecendo até hoje. Quem achar que não, vai ter que provar que não houve até hoje, né? Nem a pregação do Evangelho, nem as guerras, muitas delas em decorrência disso, nem a fome em decorrência da guerra e nem as mortes em decorrência da guerra, né? Na verdade, a guerra, a fome e as mortes acabam empurrando a pregação do Evangelho para frente. Muita coisa acontece na marra, mas o fato é que há 2000 anos isso vem acontecendo. Então nós estamos no quarto selo e agora, em algum momento, o quinto selo vai ser aberto e debaixo do altar de Deus, lá no paraíso, embaixo da terra, estão os mártires. Quem são os mártires? Aqueles que morreram por causa de Jesus. Mas eles não morreram porque eles estavam jogando futebol, assistindo uma partida e mataram eles por um acidente ou qualquer coisa assim. Eles morreram porque eles tinham realmente enfrentado, né, Satanás, os demônios e os endemoniados, e eles resolveram matá-lo e Deus deixou, porque não acontece nada se Deus não deixar. Não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Leia lá minha mensagem sobre isso, está lá no grupo, no site www.aquintadimensão.com.br. Tem uma mensagem sobre isso. Não acontece nada sem que Deus queira, ainda mais a morte de um santo, de uma pessoa qualquer. Aqueles caras enfrentaram os opositores. Hoje é fácil de ver os opositores, eles cortam o pescoço dos crentes, são os islamistas, os muçulmanos, mas uma época foram até os católicos, né, que perseguiam os crentes, né, e assim, né, sempre existiu isso. O cara que achar que não, ele vai estar dando uma interpretação muito fora de qualquer Bíblia, de qualquer entendimento razoável da coisa. 4 selos, estamos no quarto selo, o quinto vai abrir, vai aumentar os mártires, vai aumentar os mártires, seja pelo avivamento, seja por não avivamento. Quando aumentarem muito os mártires, Deus vai acabar respondendo, Jesus vai responder a eles e vai fazer o quê? Vai promover o arrebatamento. Quem vai ser arrebatado? Abra lá em Apocalipse 12. Vai acompanhando aí na sua Bíblia. Eu não vou ler para não ficar muito maçante para vocês, mas se vocês querem entender do Apocalipse, vocês têm que ler o Apocalipse todo dia. Você quer o quê? Que eu, em uma palestra eu falo para você, de meia hora eu falo o que eu estou estudando desde 2012, que o Whitney Lee lá levou 50 anos para escrever o livro, né? O Atmani passou a vida inteira, os irmãos passaram mais de sei lá quantos anos estudando. Acha que aqui em 20 minutos eu falo para você? Vai ser difícil, né? Essa mágica aí ninguém consegue fazer. Isso aí só vai acontecer se você acompanhar e for lendo o Apocalipse. Não só as passagens que eu estou falando, leia todo dia, vai lendo todo dia. Depois coloque aí alguma questão aí, Alvino Grispel, seja bem-vindo. Coloque uma questão aí que a gente vai conversar sobre ela. E se nós tivermos já entendimento, nós vamos resolvê-la pela Bíblia e pelo Espírito. Vamos voltar. Vai haver um arrebatamento dos vencedores. Junto com o arrebatamento dos vencedores, vai haver o arrebatamento das primícias. Arrebatamento dos vencedores você vai ver em Apocalipse 12:5. É o filho varão que vai subir para o trono. Não é para as nuvens, é para o trono. Ao mesmo tempo, esses vencedores, eles vão se juntar com os que estão no Apocalipse 14, que também vão subir direto para o trono de Deus, né? Nós já vamos explicar quem é um e quem é o outro. Mas eu quero que você abra lá no Apocalipse 12, que você vai ver
que os vencedores, eles fizeram algumas coisas. Eles expulsaram Satanás e os demônios do segundo céu, onde eles estavam alojados lá por trás dos planetas e das estrelas, né, ocupando indevidamente, cercando a terra, né, fazendo aquele zodíaco, aquelas coisas malignas ali. Ele vai fazer, os vencedores que vão ser arrebatados entre o quinto e o sexto selo. O sexto selo é o terremoto mundial. Mártires, terremoto mundial. Nós temos que ser arrebatados antes. Senão vai ter um terremoto mundial, você vai ter que participar dele. Vai sair do lugar todos os outeiros e todos os montes. Será que os prédios vão cair? Será que as pontes vão cair? Todos os montes, todos os outeiros. Leia lá Apocalipse 6. Sexto selo, terremoto mundial. Então, nós estamos no quarto selo. O quinto vai funcionar de que maneira? Vai começar a aumentar os mártires. Aumentando os mártires, Jesus vai arrebatar os que já estão prontos, os maduros, os que se prepararam, os que deixaram Deus fazer a obra dentro de si. Que na live número 10 está lá as características dele, o caráter deles, né? Eles já são pessoas firmes, já são pessoas na estatura de varões e varoas perfeitos. São pessoas que Deus pode confiar, porque já transformou-os naquilo que Ele queria. Então, eles vão subir e vão guerrear com Satanás nos céus, e vão jogar Satanás e os demônios na terra. Pode ler lá Apocalipse 12. Como é que eles venceram? Todo mundo lembra desses versos aí. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Então, eles morreram fazendo a obra de Deus. Eles morreram fazendo aquilo que Deus mandou, ok? Então, Apocalipse 12:5 tem um grupo de vencedores. Quem são eles? Os que morreram fazendo, Cida Mocini, seja bem-vinda. Aqueles que morreram fazendo a obra do Senhor. Quem está lá? Certamente o Paulo, o Estevão, o Abraão, um monte deles estão lá. Você fala, e aí? Esses vão ser arrebatados junto com as primícias aqui da terra. As primícias são os que estão no Apocalipse 14. Apocalipse 14, de repente eles aparecem no Monte Sião. A palavra-chave para você entender esse arrebatamento é que está escrito lá, agora no comecinho, Apocalipse 14, de 1 a 5, no primeiro verso, se não me engano, está escrito lá que eles aparecem no Monte Sião. Esse Monte Sião é o Monte Sião celestial. Eu li 140 vezes o Apocalipse e só fui entender isso quase agora, esses tempos, depois de 6 anos estudando, desde 2012. Fui entender que esse Monte Sião, e não entendi por mim não, entendi porque eu vi o instrutor lá falar, do Witness Lee. Simplesmente, eles aparecem no Monte Sião celestial, não é no Monte Sião lá em Jerusalém, é no Monte Sião celestial. Significa que eles foram arrebatados, eles estavam vivos, vivendo na presença de Deus, fazendo tudo que Deus mandou, todo dia orando, todo dia lendo a Bíblia, todo dia ganhando alma, todo dia indo na igreja se precisa, blá, 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 tchá. De repente eles sumiram e apareceram lá no céu, junto com os do Apocalipse 12, que é o filho varão. No céu aonde? No trono. No trono. Você que estuda bem o Apocalipse, quando você entender essa diferença, você vai começar a dar risada e falar, rapaz, como está claro. Oi, Lenira, dá um abraço no Maurício. Ozi Pereira, seja quando você vê isso na Bíblia, você vai começar a chorar de alegria, você vai falar, puxa, estava aqui o tempo todo. Vamos recapitular. Estamos no quarto selo. Por que estamos no quarto selo? Porque eles foram abertos por Jesus lá no céu, logo de cara, né? Logo que Jesus subiu para o trono, né? Apocalipse 4, no 5 ele abre os selos. Ninguém era digno, ele era digno, ele abriu, tá certo? Aí o que aconteceu? Ele abriu os 4 primeiros selos e começou o quê? O evangelho a ser pregado, a guerra em decorrência, as mortes em decorrência, a fome em decorrência da guerra e as mortes em decorrência da guerra também. Falei aí, está acontecendo até hoje, ninguém pode falar que não. 2000 anos que isso daí acontece. Agora, nós estamos para entrar no quinto selo. O que vai acontecer no quinto selo?
os mártires, aqueles que estão levando Jesus a sério, que estão pregando o evangelho para valer, eles vão começar a ser mortos, vão ser decapitados, vão acontecer umas coisas com eles, em decorrência de pregar o evangelho, né? Lógico que não é aqui ainda no Brasil, aqui, né? Em países mais conflitantes por enquanto, mas vai acontecer. E aí, do 5º selo para o 6º selo, tem o arrebatamento, o primeiro arrebatamento, o arrebatamento dos vencedores e das primícias. O 6º selo já é o terremoto mundial, The Big One, um terremoto para o mundo inteiro. O José Luiz Gonçalves me ensinou isso aí, lá de Samonte. Vocês estão entendendo? Quem são esses primeiros que vão ser arrebatados? Eles não são a igreja inteira, entenda isso, são os vencedores. Ninguém vence por acaso. Você viu algum jogador de futebol vencer por acaso? Ele não treina, um jogador de basquete, o Michael Jordan lá, quer dizer, um corredor, o Usain Bolt. Você já viu alguém correr, alguém vencer por acaso? Eu não fiz nada, sou um Romário aí da vida aí, e de repente eu venci. É raridade, ele tem que ter muita qualidade para acontecer isso, que nem aconteceu com o Romário lá, mas normalmente a vitória é fruto de empenho. Quem quiser vencer vai vencer, quem não quiser vencer não vai. Quem quiser só 90% vencer também não vai, só vai vencer quem quiser 100% vencer. Isso você vai mostrar no seu dia a dia. Isso aí não é você fazer promessinha para Deus, papai, não sei o que, eu quero ser bonzinho, não é isso aí não. Isso aí é no dia a dia, é a hora que você levanta para orar, é a Bíblia que você lê, é as almas que você ganha, é o que você faz no seu dia a dia. Você trata as pessoas que nem cavalo, que nem uma régua. Você acha que Deus vai te arrebatar assim? Não vai. Ele tem que te mudar primeiro. O que você vai fazer lá no céu? Vai ficar brigando com os irmãos? Só vai subir os que estão dentro do padrão de Jesus: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o caráter de Cristo. Se você não estiver perto disso daí, se você ler Mateus 5, 6 e 7, capítulo 5, 6 e 7, os estatutos do reino de Deus, que começa ali no Sermão do Monte. Se você lê e acha aquelas coisas tudo impossível, fora da sua realidade, então você não vai subir. O bispo de Jauma, da Cristo Vive, meu amigo lá, antigo, Deus abençoe, irmão. Quando eu fui na sua igreja pregar uns 20 anos atrás, Deus me deu uma espada. Não sei se você lembra, até hoje eu lembro, glória a Deus. É aqui de Assis. Meus queridos, Deus tem que fazer uma obra em nós. Ele tem que nos conformar ao caráter de Jesus, senão não sobe nessa primeira leva. Na minha conta mínima, e até exagerando, não sobe nem 10%. Não sobe, não vão subir quase ninguém dessa turma que está aí sossegado dentro das igrejas, para cima e para baixo. Dá os dízimos, mas faz tudo do jeito que quer, anda na carne, né? Assiste televisão do jeito que quer, pornografia, fala mentira, engana os outros, não vai subir, velho. Você fala, mas qual é o critério? O critério é uma transformação, é uma edificação que Deus faz dentro de nós. Meu amigo Cássio Cardoso, seja bem-vindo. Se você não passar por essa transformação, você tem que passar pela segunda época. A segunda época chama-se 3 anos e meio de tribulação. 3 anos e meio, né? A sequência vai ser essa: vai ter o arrebatamento dos vencedores, né? E em seguida o templo já vai aparecer, né? Se ele já não estava pronto, ele vai ser formado, o anticristo já vai estar em cena, vai aparecer o templo, vai começar o sacrifício e no máximo até 7 anos, né, tudo vai estar consumado, tá? Quem não for arrebatado vai passar pela tribulação. Hoje 90% da igreja, Maria dos Campos de Oliveira, seja bem-vinda. Quem não for arrebatado, porque não estava maduro, porque não estava pronto, porque levou o evangelho só de vez em quando, só no mais ou menos, foi fazendo do jeito que dava na cabeça. Quem não for arrebatado, que infelizmente é a maioria por enquanto, simplesmente vai ter que enfrentar a tribulação.
Tribulação é a segunda época, né? Aí vamos ter pestes, terremotos, maremotos, né? O anticristo dominando, ele vai perseguir todo mundo que é crente, vai querer colocar a marca da besta, todas aquelas outras coisas que você vai ver lá no Apocalipse, né? Vamos lembrar como é que estuda o Apocalipse, leia do 1 ao 11, os fatos, do 11 ao 22, a explicação dos fatos. Por isso que quando o cara tenta ler planificado assim, ele acaba se perdendo. Ele tem que entender que vai até o 11, né? E o 12 já é explicações daquilo que já foi falado. Então, meus queridos, concluindo essa live número 11, depois que passarem todos os crentes, a maioria vai morrer, mas alguns vão passar pela tribulação, os que sobrarem, aí vão ser arrebatados. É a messe, está lá em Apocalipse 14 também, do verso, não lembro, acho que é o 9, 10 para frente, até o final. Primeiro tem as primícias e no final a messe. Então a messe são os que sobraram. Eles vão ser arrebatados e logo tem a volta de Jesus com os vencedores. A volta de Jesus com os vencedores, o que eles vão fazer? O Armagedon. Lembra disso? Já ouviu falar? Tem esses filmes idiota aí que não retratam nada. Armagedon é depois da tribulação. Nem começou a tribulação, o cara acha que está no Armagedon. Depois da grande tribulação, já correram todos os terremotos, as pestes e a chuva de Saraiva, todas aquelas coisas lá. Já foram as 7 trombetas, as 7 taças, aí pá! Tem a volta de Jesus, tem o Armagedon, né? Que é a batalha de Jesus contra as nações que o anticristo vai juntar para guerrear com o Senhor. Então, esse é o quadro, né? O que eu quero que você lembre bem nessa live número 11 é a respeito de você decidir ser um vencedor. É lógico que você não vai ser o vencedor de um dia para outro, né? Como Davi, ele começou devagar. Lembra que eu comecei falando do Davi? Ele matou leões, matou ursos, e um dia matou lá um gigante, o Golias, né? E ele foi crescendo, mas passaram-se anos nessa preparação, até que ele se tornou um rei poderoso, tinha exército, tinha cidades, né? Tinha mulheres, tinha filhos, tinha um monte de coisa, né? Mas levou um tempo, mas ele é um dos vencedores, né? Agora, se você quer ser o vencedor, você tem que começar o seu dia a dia com Cristo. Todos os dias você tem que vencer a sua carne. Você não tem que vencer o diabo, nem o mundo, nem o pecado, porque isso aí Jesus já venceu. Você tem que vencer você mesmo, a sua tendência em fazer as coisas erradas, né? Como é que faz isso? Andando em espírito. Como é que anda em espírito? Levanta cedo, de preferência de madrugada. Busca o Senhor, pelo menos 1 hora. Leia a Bíblia, ore, cante, busque o Senhor para valer. Ele vai fazer a obra em você. É Ele que faz, não é você. Não é porque você foi na igreja lá e aprendeu lá meia dúzia de versinhos, sabe, de cor, que mudou alguma coisa na sua cabeça. Você continua a mesma porcaria. A alma é a mesma, o corpo é o mesmo. Se você não estabelecer uma maneira forte de andar em espírito, o reino de Deus é ganho pelo esforço, não vence. Não vence. Nós só vencemos se nós encararmos o desafio de vencer a nossa carne. Mas a sua carne ela é expert em te enganar, né? Em te fazer desistir das coisas, né? Em fazer você não ir na igreja, não ler Bíblia, não orar, não jejuar. Ela é mestre nisso daí. Desculpas ao Marco Capezuto, meu amigo do Guarujá. Abraço. Ela é mestre em fazer essas coisas. Então depende de você. É que nem se você tivesse duas partes. Uma parte que é certa, onde Deus está, e a outra parte que quer fazer tudo errado, né? Que quer beber, usar droga, fazer sexo, bater nos outros. Então, todo mundo tem isso dentro de si. Um pouco mais, um pouco menos. Se você deixar a parte de Deus crescer, né? É uma coisa assim que a igreja deveria ajudar, mas infelizmente hoje muitas igrejas atrapalham isso. Porque eles estabelecem sistemas, estudos, um monte de coisa, e não toca no ponto que precisa. Você e Deus e a sua Bíblia, todo dia, né? Você conversa com Deus, Ele vai mudando você. Quando você fizer uma coisa muito errada, não adianta você fazer promessa, Deus, nunca mais vou olhar para a bunda daquela mulher lá. Para com isso, rapaz, vai ser bobo.
você tem que ver que a sua carne está ganhando. Você ore mais, jejue mais, leia mais a Bíblia, vá mais na reunião com os irmãos. Deus é que vai fazer. Ele vai fazer, você nem sabe como, né? Quando você vê, ele mudou algumas coisas em você, desse contato. É que nem você andar com uma pessoa muito legal, né? Um tempo eu andei com o Marcão, com o Serjão, né? O Sérgio TT, e pessoas legais, pessoas alto astral, passa coisa boa para você. Agora, se você andar com bandido, se andar com gente revolucionária, com gente que só quer xingar o governo e derrubar o governo, você vai acabar ficando igual. Então, escolha as amizades, mas escolha uma amizade que é o Espírito Santo de Deus, para todo dia. E logo que você levantar, você já conversa com ele, entrega tudo para ele, pede ajuda dele, lê lá a sua partezinha de Bíblia e vai para o dia, né? Durante o dia, você vai ver que ele vai estar presente no seu dia e vai te dando uns toques do que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que você precisa mudar, e vai mudando. Só ele consegue mudar. As pessoas não conseguem mudar por si, elas só mudam se Deus mudar. Amém? Então vamos fazer uma pequena oração para que Deus abençoe a vocês que estão ouvindo, fortaleça vocês, mesmo que não seja agora ao vivo, nas próximas vezes que vocês verem, para que vocês queiram ser vencedores. Senhor Deus, em nome de Jesus, ajuda todo que ouvir esse vídeo a despertar, a se inspirar para querer realmente vencer, não por métodos e sistemas humanos e religiosos, mas exatamente vencer usando o Teu Espírito Santo, a Tua Palavra, para que o Senhor faça nele aquilo que o Senhor quer fazer. Mas elas precisam querer. Se elas não quiserem, não vai dar certo. Abençoa todos que estão ouvindo, todos esses que já foram citados aqui. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Então, a live número 11 é essa, né? Não se vence por acaso. Se alguém quiser conversar conosco, agora são 20 horas, Avenida Rui Barbosa, 2686, cidade de Assis, segundas e quartas às 20 horas, domingo às 9 da manhã. E você pode vir aqui conversar conosco. Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima.